dizer amém, já se sumiu. Nós vamos falar hoje sobre o socorro que vem de Deus. Diga comigo, todo socorro vem de Deus. Vamos de novo, todo socorro vem de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Porque aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, que eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando ao quaternos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração a ele, a Deus. Olha que coisa linda. E quando Herodes estava para fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te, ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais o anjo: lança as costas a tua capa e segue-me. Talvez uma das palavras que nos chama a atenção no livro de Atos dos Apóstolos, que é onde nós vemos o nascimento da igreja primitiva, onde nós vemos os homens que estavam aguardando a visita do Espírito Santo de Deus. Essa é uma das passagens que fala muito conosco em dias de dificuldade. E Atos dos Apóstolos só vai se concluindo e nos trazendo um ensinamento para cada um de nós que frequentamos a igreja e somos a igreja, porque todo momento o próprio Cristo e aqueles que ouviam o Espírito de Deus se reuniam para que a palavra fosse ministrada sobre a vida deles. Quando há a descida do Espírito Santo sobre a vida daqueles homens, dentro daquela casa, e essa casa provavelmente era a casa de Pedro, a Bíblia diz que eles estavam assentados ouvindo a palavra. Então o avivamento, a cura, a transformação, o poder de Deus, não necessariamente que você tenha que estar em pé, pulando, saltando e virando cambalhota, não. Se você estiver sentado, ouvindo a palavra de Deus, ela vai surtir efeito na sua vida, porque ela vai te ensinar, e isso é primordial na vida do crente. Por quê? Porque é o alimento diário, é a sustentação. Você só vai ver a transformação na vida de um homem, de uma mulher de Deus, quando ele senta e para escutar a palavra. A palavra funciona nele e ele começa a aplicar aquilo na sua vida pessoal. Quando ele começa a aplicar isso na sua vida pessoal, ele passa a dar testemunhos de Cristo. Ser-me-eis testemunhas. Quando Jesus diz ser-me-eis testemunhas, ele vai dizer: contem o que eu fiz na vida de vocês. Contem como eu sou na vida de vocês. Quem pode contar isso? Quem senta e ouve. Quem presta atenção, quem coloca isso em prática. E existe uma diferença muito grande entre escutar e ouvir a palavra de Deus. Tem pessoas que escutam, tem outras que ouvem a palavra de Deus. Porque quem escuta
é uma coisa. Quem escuta, escuta qualquer coisa. Mas quem ouve e presta atenção, guarda no coração e as pratica. Então escute o que eu estou te dizendo. Se você for aquela pessoa que almeja o episcopado, levar a palavra de Deus, levar o conhecimento de Deus, o testemunho de Cristo da sua vida, você tem que aprender a ouvir a palavra de Deus, para que você possa absorver aquilo que Deus está te ensinando e você as colocar em prática. É por isso que nós precisamos ser bons ouvintes da palavra de Deus, que nos orienta, que nos traz a fé, para que nós possamos verdadeiramente deixar que essa palavra ela seja transformadora. Romanos 10:17, coloca para mim no telão aí. Romanos 10:17 é a concretização dessa palavra para todos nós. Portanto, a fé vem pelo ouvir, isto é, pelo ouvir das boas novas a respeito de Cristo. Mas a fé vem, só o 17, só o 17. A fé vem pelo ouvir do quê? Da palavra, as boas novas. O que são as boas novas? O Evangelho. O Evangelho de Cristo é o anúncio das boas novas. Então só vai conseguir aplicar isso na vida aquele que senta, escuta e pratica a sua fé. E a fé vem pelo ouvir. Isso vai gerar uma transformação na sua vida. Então se você vê uma pessoa que vem na igreja, que participa dos cultos, que até chora, lágrimas de crocodilo, que até pula, que até fala em língua estranha, que até manifesta o Espírito de Deus sobre a vida dela, mas se ela não praticar aquilo que ela ouviu, perde-se no primeiro momento. Seria como comer uma boa comida, mas sem nutrientes. É por isso que Jesus ele diz assim, que não devemos jogar pérolas aos porcos, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ao ponto de discernir pensamentos, separar juntas e medulas, o espírito e a alma. Então uma pessoa que lê, uma pessoa que escuta, uma pessoa que vem para a igreja e não as pratica, não está tendo essa interatividade com Deus, não está valendo de nada. Entra dia, sai dia, parece que não amadurece, continua sempre menino, continua sempre criança, continua uma menina, continua uma criança no Evangelho, porque qualquer mimimi, qualquer coisinha te tira do foco que é a palavra de Deus. Pedro estava passando essa dificuldade aqui, relatado em Atos capítulo 12, pela perseguição de Herodes. Na vida do crente sempre haverá um Herodes tentando nos matar. O que me chama a atenção é que Jesus já sabia de tudo isso. E quando Herodes persegue Jesus e diz, nós vamos matar ele, o negócio lá vai esquentar para ele, hein? Jesus diz assim, manda um recado para ele. E olha como é que Jesus diz para Herodes, diz para aquela raposa, que eu curo hoje, eu curo amanhã, e vou continuar curando todos os dias. Eu expulso o demônio hoje, eu expulso o demônio amanhã, e vou continuar expulsando o demônio. Eu prego hoje, prego amanhã, e vou continuar pregando. Por que ele se manifesta chamando Herodes de raposa? Porque raposa era o único bicho que vinha na vinha para comer o melhor fruto. Não planta, não faz nada, mas quer roubar o melhor fruto. Então cuidado com as raposas que cercam a sua vinha. Seu ministério é uma vinha, é regado, é tratado por Deus. Aquilo que Deus colocou na sua mão, o livramento que Deus te deu, o chamado que Deus te deu, é algo precioso, é uma pérola, é uma vinha. Mas o que não vai faltar é um Herodes para tentar destruir aquilo que está nas suas mãos. O que não vai faltar é uma raposa para vir sorrateiramente, na calada da noite, disfarçado,
para tentar levar os bons frutos daquilo que Deus colocou na sua mão. Então Pedro estava preso, pronto para ser condenado. Seu irmão já estava morto, foi morto pela espada. Ele estava aguardando somente a morte. Mas Pedro estava tranquilo, com a consciência tranquila, porque sabia que havia um Deus, havia um Cristo que tinha feito uma promessa sobre a sua vida. Então o anjo aparece, e a Bíblia diz que quando o anjo aparece, uma luz se resplandeceu. Ei, em meio a toda a escuridão que pode bater na sua vida, no seu casamento, há uma luz que vai resplandecer a partir de hoje, e é o anjo enviado por Deus. Aleluia! Hebreus capítulo 1, procurei para mim. Anjos. Que são anjos? São espíritos ministradores sobre a nossa vida, enviados para servir a favor daqueles que vão herdar o reino de Deus, que vão herdar a salvação. Quando um anjo aparece para nós, quando um anjo se manifesta na nossa vida, é porque ele está dizendo: eu tenho certeza da tua salvação, eu estou aqui para te servir. Hebreus capítulo 1, verso 14, para você marcar na sua Bíblia. Portanto, os anjos são apenas espíritos enviados para cuidar daqueles que herdarão a... Olha aí. E Deus está enviando anjos todo o tempo para guardar a nossa vida. Deus está enviando anjo todo o tempo para nos avisar e dizer: não faz isso, não faz aquilo. E às vezes nós não entendemos essa linguagem de Deus, às vezes nós não entendemos o propósito e a maneira de Deus trabalhar na nossa vida. O problema é que nós nos convertemos hoje, tivemos uma intimidade, uma experiência com Deus e achamos que isso vai permanecer. Não permanece. Por quê? Porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Essas são as palavras de Cristo. Então não quer dizer que você se converteu e que tudo vai dar certo, tudo é um mar de rosa, não. Que você vem para a igreja e todo mundo é santo e tudo é belo e maravilhoso, não. Quanto mais é dado, mais é provado. Quanto mais Deus te capacitar, mais o inimigo investe em você, mais o inimigo investe no seu casamento. Quanto mais você busca, mais ele tenta te tirar do caminho. Pedro estava na prisão, passando por essa provação. Mas quando o anjo aparece para ele, há uma resposta de Deus ali, porque naquele momento as correntes, as cadeias se rebentaram. É assim que Deus faz. Quando nós temos a convicção de que Deus é na nossa vida e que Ele pode guardar aquilo que foi imposto por decreto na nossa vida, através de Deus, nós vamos entender que Ele dá ordem aos seus anjos para que acampe ao derredor da sua casa, do seu emprego, do seu veículo. Você não sabe, mas você anda na estrada, há um anjo do seu lado. Você não sabe, mas você vai para o serviço, vai um anjo do seu lado. Você não sabe, mas você vai para o seu escritório, vai um anjo do seu lado. Você não sabe, mas você sai para fazer qualquer coisa, tem um anjo te guardando. Ei, eu vou profetizar na sua vida: o ano de 2020 será o ano em que os anjos vão se manifestar, guardando aquilo que foi precioso para Deus, a sua salvação. Você está entendendo? Pastor, mas eu estou passando por dificuldade. Diga glória a Deus. Pastor, mas eu estou passando por uma provação. Você tem que dizer glória a Deus. Por quê? Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, chamados por seu decreto. Se Deus não te amasse, Ele não ia te provar, Ele ia te deixar na mão de Satanás. Quantos gostariam de ficar na mão de Deus? Só dois. Eu vou perguntar, você não entendeu o que eu perguntei. Quantos querem ficar na mão de Deus? Tem alguém que quer ficar na mão do diabo aí? Ninguém. E se eu disser para você que a mão de Deus pode ser pior que a do diabo? Porque o diabo vai te massagear teu ego, vai te elevar, e o ego emocional do ser humano é a pior coisa que acontece, porque trai ele. O camarada leu uma vez, 2 versículos, 3 versículos, pregou, fez uma coisinha, já acha que é crente, já acha que pode fazer tudo e sai fazendo coisa da cabeça.
e seu ego, é o diabo trabalhando. Não, tu já é melhor que o fulano, tu já tem mais tempo que ele, cada um foi chamado para um ministério, cada um exerce a sua função, dentro do propósito de Deus, então não se engane. E o diabo é estrategista para colocar ciúme, para colocar inveja, para colocar uns contra os outros, para achar que uns são melhores do que os outros. Não. E é isso que nós temos que entender do propósito de Deus sobre a nossa vida. Então, quando o anjo aparece para Pedro, ele diz: cinge-te. Ele fala com Pedro. A Bíblia diz que Pedro estava algemado e um guarda de cada lado, um carcereiro de cada lado. Imagina, cara algemado e dois seguranças. E o anjo passou no meio dos dois seguranças e tocou em Pedro e disse: cinge-te. Aleluia, diga aleluia. Eu sei que nesse momento tem um anjo do seu lado batendo no seu ombro, dizendo: eu vou falar contigo. Eu sei que você vai chegar em casa e pensar nessa palavra que Deus me deu para a sua vida, e você vai dizer: eu precisava ouvir isso, porque o anjo está tocando no meu ombro, eu não estou ouvindo ele. O anjo está me alertando que Deus pode me tirar dessa, mas eu não estou entendendo. A ordem era da grande revelação daquilo que o anjo trazia para ele. E isso seria propagado todos os dias. A palavra cinge-te tem significado poderoso no momento em que nós estamos dentro de um vale, no momento em que nós estamos aprisionados, no momento em que nós estamos passando por uma provação. Ela é a primícia de uma ordem de Deus. Quando Deus foi falar com Elias para tirar ele da perseguição de Jezabel e Acabe, o que Deus disse para ele? Levanta-te. Era a mesma palavra, cinge-te. Quando Deus foi falar com Moisés, que Moisés estava achando que não podia coordenar todo aquele povo, o que Deus disse para ele? Levanta-te. Quando Deus foi falar com Josué, depois da morte de Moisés, e Josué estava apavorado que ia assumir uma igreja totalmente atribulada, eram tudo louco. E ele estava lá, não sei o que eu vou fazer, biriri, bororó, e Deus disse para ele: levanta-te. Quando Deus disser levanta-te, Ele está dizendo: cinge-te, te prepara, eu estou te dando uma ordem. Deus está dando uma ordem para você hoje no mundo espiritual. Levanta-te, levanta a tua cabeça, enxerga as coisas que Deus está te mostrando. Enxerga com os olhos de Deus, veja com a visão de Deus. É isso que Ele quer dizer exatamente na nossa vida. Prepara-te para algo grande que eu vou colocar. Prepara-te para algo grande que eu vou te chamar. É por isso que por isso que o anjo diz a Pedro: levanta-te, cinge-te. Na verdade, o verdadeiro significado é: te prepara para algo grande que vai acontecer na sua vida. Então, quando Deus falar e chamar a sua atenção e diz: te levanta, cinge-te, Deus está dizendo: te prepara, está vindo coisa grande aí para você. Mas sentado e deitado você não vai conseguir enfrentar. Sentado e deitado você não vai conseguir reagir. Agora de pé eu vou conseguir te mostrar aquilo que eu tenho visto na tua vida. Você está entendendo o que eu estou falando? Agora nós precisamos nos dispor para isso. Nós precisamos estar à disposição de Cristo. Era isso. Pedro estava na prisão, mas ele estava à disposição para aquilo que iria acontecer. O que acontecesse era na dispensação de Deus, nos preparar para algo que Deus vai fazer nas nossas vidas. Deixa eu dizer algo para você. Deus não fala com quem não está preparado para ouvir. Diga comigo: Deus, vamos melhorar isso aí. Deus não fala com quem não está preparado para ouvir. Tem gente que diz: porque Deus não fala comigo, Deus está quieto, porque você não está preparado para ouvir o que Ele vai te dizer. Daqui a pouco Ele vai chamar a atenção e você vai dizer: eu não gosto quando você faz isso, você está fazendo errado, você está com o pensamento errado, você está com a atitude errada. Aí você não vai gostar, você vai dizer: isso é o inimigo, não é Deus. E a frieza espiritual, ela bate na porta da nossa casa. Todos os dias o inimigo entra e tenta nos tirar do centro da vontade de Deus. Essa pandemia é uma estratégia, permissão de Deus para que todos acordem,
mas uma estratégia do inimigo para ir matando aos poucos as famílias. Elas não estão preocupadas com o distanciamento do altar, elas estão preocupadas com o distanciamento entre pessoas, e isso é uma estratégia, porque a chamada, a promessa, toda a virtude de Deus sobre a sua vida, isso o diabo não pode tirar. E quando nós temos a convicção da nossa salvação, eu preciso dizer para os irmãos, que daí nós não temos que temer a nada, não temos, porque nós somos preparados para isso. Agora eu tenho que ter convicção da minha salvação. Quantos se morresse hoje iam para o céu aqui? Isso é convicção, eu iria para o céu. Você está entendendo? Então nós temos que nos preparar para quando Deus nos chamar, porque Ele quer falar algo conosco. Então quando o anjo chama ele, diz: cinge-te, ele diz assim: calça as tuas sandálias. Por que será que o anjo chamou a atenção de Pedro e disse: ó, não esquece de botar a sandália, hein? Toda vez que Deus nos chamar para algo, para uma caminhada, para uma jornada grande, Deus vai dizer: calça as sandálias. Deus vai dizer: coloca uma proteção nos teus pés. Faz aquilo que eu estou te mandando, faz aquilo que eu estou te ordenando. Quando eu era criança, eu me lembro que a minha mãe era muito chata nessa questão de: vai botar os calçados, guri. E olha que na minha época os nossos tênis eram pretos, com um cordão de 4 metros que vinha até a perna aqui em cima, assim, ó. E uma marca top que se chamava aqui. Ixi! O cordão dá para fazer um laço, irmão. Laço comprido. E esse tênis era famoso. Quem já usou que chute? Não levante a mão. Guarde isso aí para você como experiência. Era tanto nó que tinha dias que tinha que pegar a faca e cortar aquele negócio que cortava a circulação, né? Aí ela, eita! Mas pensa num cheirinho bom de borracha, assim, novo, né? Que era o que chute. E aí pegava uma poeira, aquilo dava um chulé, irmão. Podia botar o talco que fosse, pensa no demônio que era aquele negócio. E aí janeiro, dezembro, tu indo pro colégio, naquele calorão, e aquele que chute velho pegava fazer uns 40, 50 graus nos pés, que o cara andava aqui, ó, crente. Sim ou não? Então era uma proteção, e eu me lembro que a minha mãe dizia: vai botar os tênis, vai botar um chinelo, não anda de pé descalço, aí vai pegar negócio nos pés, vai pegar parasita, vai pegar isso, vai ficar com unha cravada, vai ficar com isso, vai ficar com aquilo. Na verdade, a minha mãe sempre tinha razão, porque ela queria proteger eu e os meus irmãos. Ela queria que nós calçássemos para nós não estragar os pés, para que nós não viéssemos a nos machucar. Estar descalço é estar desprotegido. Estar descalço é estar vulnerável. Efésios capítulo 6, verso 15, nós temos que andar com os calçados que Deus ordenou para nós, porque a ordenança de Deus diz: cinge-te, levanta-te, calce as sandálias. Olha aí, Efésios 6, 15, como os calçados que usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. Essa é uma versão diferente, talvez, da sua Bíblia. A versão é bem atualizada aí. Mas os calçados são os pés da preparação do Evangelho da Paz. É por isso que o anjo diz para ele: calça as tuas sandálias, para você saber aonde você pisa. Às vezes nós andamos descalços no meio do Evangelho e não estamos sabendo onde nós estamos pisando. Estamos nos machucando e Deus já tinha nos alertado. Estamos caminhando por caminhos difíceis, machucando aquilo que é precioso para Deus, porque nós não tivemos esse cuidado. Nós devemos estar revestidos com as armaduras de Deus. Agora, o que eu vejo é esse ensinamento do apóstolo Paulo, quando ele nos traz esse ensinamento à igreja de Éfeso, sobre a preparação do Evangelho da Paz. Isso é indispensável para que nós venhamos a sair da situação que nós nos encontramos. É calçar os calçados, colocar nos pés aquilo que é o Evangelho da Paz.
Nós temos a certeza aonde nós vamos pisar, nós não vamos nos machucar. A fase preparatória do apóstolo Paulo para a igreja de Éfeso era assim. Ao entrar nessas lutas, ao entrar nessas batalhas, nessas adversidades, nessas armadilhas do inimigo, se nós estivermos descalços, nós não vamos conseguir ficar firmes no chão. Nós não vamos conseguir enfrentar aquilo que o inimigo tem colocado como dificuldade na nossa vida. Toda vez que o inimigo se levanta, coloca uma dificuldade e eu recuo, é porque eu estou descalço. Eu não estou calçado com o evangelho da paz. Eu estou desprotegido. Então tome essa consciência. Se o inimigo bateu na sua porta, se ele fez você recuar, e você sentiu medo de qualquer situação, de qualquer adversidade, de qualquer luta, de qualquer tempestade, de qualquer adversidade, preste atenção, está faltando os calçados do evangelho da paz para você. Porque se você tiver paz em Cristo, você vai entender isso aí. Então nós precisamos estar atentos com os nossos pés espirituais. Aonde nós andamos, como nós estamos caminhando, como nós estamos nos portando. E é isso que nós estamos tentando alertar a igreja, porque no mundo espiritual, no meio dessa pandemia, há muitas pessoas morrendo, não de Covid. Eu poderia trazer uma lista aqui de pessoas que usam os púlpitos, os altares no Brasil e dizer para vocês iam ficar escandalizados talvez, de pessoas que estão com depressão, síndrome do pânico, com muito medo. E isso é espiritual. Nós temos que lutar com as nossas armas. Quando nós tivermos essa consciência, nós vamos evitar todo o mal. Então ele diz, o anjo, cinge-te, calça as tuas sandálias. Quando ele calça as sandálias e se prepara para sair da prisão, o anjo diz, falta mais uma coisa. Coloca a tua capa. A capa é sinal de honra. Tem muitas pessoas que não conseguem sobreviver numa situação dessas, mesmo o anjo estando de perto, porque não tem capa. E a capa representa a honra. A capa representa uma proteção. Quando nós carregamos a capa, nós estamos protegidos. Antes de sair da prisão, o anjo ele viu Pedro sem a capa, ele diz, não pode, volta lá e pega a capa, porque senão tu não vai sobreviver lá fora. Se tu não andar com essa proteção, não vai sobreviver, vai morrer. Tem que estar com a sua capa. O que me chama a atenção é ver o cuidado e a importância de Deus com as nossas vidas. Como é que Deus se importa tanto de dizer, coloca a capa. Se você andar sem a capa, você vai andar desprotegido. E o entendimento do ser humano de andar desprotegido qual é? Fugir, recuar, se esconder, ficar acuado. Agora, quando nós vestimos a capa da proteção, a qual Deus colocou sobre a nossa vida, nós andamos de cabeça erguida. Eu profetizo que a capa de Deus está sobre a sua vida, e que nada, nem o mal, virá sobre a sua casa, a sua vida e sua tenda. Você pode dar glória a Deus por isso? A capa muitas vezes vai causar inveja naqueles que te cercam, até mesmo nos seus familiares. Quando alguém te enxergar com uma capa que é de proteção de Deus, vai dizer, mas como é que ele pode? Como é que eu não tenho? Como é que o fulano tem isso e eu não tenho? Como é que o Beltrano tem aquilo e eu não tenho? Porque pessoas que são humildes diante de Deus, e humildade não é pobreza, tem pessoas ricas e humildes, tem pessoas pobres e orgulhosas, tem pessoa que é pelada, não tem dinheiro nem para comprar um guisado, e arrota caviar. Sim ou não? E tem pessoas que eu conheci um empresário há pouco tempo atrás, eu entrei na empresa, conversei com ele meia hora e não sabia que ele era o dono da empresa. O cara estava de bermuda, com chinelinho havaiana, só faltava ter o preguinho embaixo, irmão. E arrumando um negócio lá, e eu não conhecia. Eu cheguei e pedi a informação que eu precisava com o fulano, e ele se apresentou para mim, sou eu.
Aí nós seguimos conversando e eu vi que ali estava um homem humilde, de coração bom. Uma vez nós estávamos com uma grande cruzada no bairro Feitoria, em São Leopoldo, na tenda. E quem participava das cruzadas sabia que eu não ficava muito no altar, eu gostava de ficar na volta, porque tenda é aquele negócio assim, aquela muvuca, um monte de gente. Na época podia ter 50 aglomeração por minuto, era uma maravilha, diga aleluia. E eu estava de calça jeans, tênis e a camiseta da AME. E eu estava de braço cruzado, olhando o culto, e o culto uma maravilha, a tenda lotada. E chegou um rapaz, com um terno azul, um sapato vermelho, um relógio amarelo assim, parecia tudo folhado a ouro, uma caneta dourada no bolso, uma Bíblia bonita. E ele entrou, chegou, bateu no meu ombro e disse assim: ô varão, tu trabalha aí? Eu disse sim. E ele disse: vaso. Eu não gosto que me chame de vaso. Sim, porque vaso tem vários vasos, né, irmão? Tem vaso de homem, mas tem vaso sanitário também. E ele disse: vaso, eu sou pregador, eu prego. Eu disse: pá, que bom. Ele disse: eu vim aqui falar com o presidente, o pastor Medina, sobre que ele está aqui hoje. Ele está aí? Eu disse: sim, está aí. E eu disse: varão, gostei de ti, tu vai dar um bom diácono, eu vi Deus na tua vida. E eu disse: amém, irmão. E ele disse: agora tu me dá licença, porque eu vou falar com o presidente. Eu disse: tá bom, Pai do Senhor. E ele saiu, e eu fiquei do mesmo jeito que eu estava. E ele caminhou uns 20 passos, chegou lá no altar e falou com os irmãos. E é óbvio que ele chegou lá e perguntou por mim. E quando perguntaram por mim, só vi quando apontaram 10 dedos assim em direção a mim, ó. Tu acabou de falar com ele. E ele voltou. Aí ele vestiu a capa da humildade, tudo aquilo. Aí ele voltou arrependido. E daí ele me chamou: pastor presidente, perdão. Eu disse: perdão por quê, irmão? Eu não reconheci o senhor, e eu lhe sigo nas redes sociais, eu sou seu fã, meu sonho é pregar na AME. Então acorda, que a primeira coisa que você tem que fazer é acordar. Está vivendo um sonho aí, e a Alice do País das Maravilhas, pode acordar, porque a coisa não funciona assim. Nós temos que ter essa humildade de carregar a capa de Deus. Quando Deus nos dá honra, Ele nos dá um privilégio. E o privilégio de Deus de carregar a capa dele não diz condição financeira, não diz estudo, não tem que ter faculdade, não tem que ter teologia, não tem que ter nada, tem que ser humilde. É por isso que a Bíblia diz: se humilhar diante de Deus, Ele vai te... O problema é que os valores estão invertidos. Há muitas pessoas procurando altares, microfones, fama, cargos, mas não desempenham aquilo que é. O verdadeiro líder, ele é reconhecido não pelo que ele fala, mas pelo que ele faz todo dia. Isso é que demonstra a liderança que se tem. Não por o que fala, falar qualquer um fala. Agora é pelo aquilo que ele está realizando, colocando em prática. Os que me entendem, digam amém. Então Deus, Ele permite que José tenha a capa da honra. Quando o pai dá a capa para José, coloca aquela capa linda, o que aconteceu? Os irmãos ficaram com ciúmes. E todos sabem da história de José. Foi por causa da capa, por causa do ciúme, que ele ganha do pai. O pai tinha escolhido. Quando o pai escolher para te dar uma capa de honra, é porque você já está predestinado para ter essa honraria de Deus. Então guarde, zele, quando Deus te dá uma honra, guarde isso. Não desonre tudo aquilo que Deus colocou na sua mão. Não desonre tudo aquilo que Deus tem colocado no seu casamento. Não desonre tudo aquilo que Deus tem colocado no seu ministério, porque essa honra, assim como Deus dá, Ele tira. E o problema de Saul é que ele achava que ele era rei.
Então Samuel chega e diz assim: mas como assim? É Saul que é o rei. E Deus disse: tu está enganado, eu já larguei ele de mão há muito tempo. Vai à casa de Jessé o benemita, que lá eu levantei um rei. Samuel saiu, foi até a casa de Jessé o benemita. Quando ele chega lá, 1 Samuel capítulo 17, vocês vão ver. Quando ele chega lá e vê a casa de Jessé, ele se lembra dos filhos mais fortes: Abinadab, Samá. E começa cada um a entrar na casa, e ele disse: é esse ou não? É esse ou não? E passou 1, passou 2, passou 3, passou 4, passou 5, passou 6, passou 7. Quando passa todos, ele disse: acabou os filhos. Aí Jessé disse: não, não acabou, ainda falta o menor, aquele que está lá no pasto cuidando das ovelhas. Aleluia. Então não é do jeito que você pensa, não é do jeito que você quer agir. Para Deus as coisas são diferentes. Deus não trabalha com bonitinho, Deus trabalha com quem é comprometido com a obra dele. Davi era o menor, era o mais feinho, mas estava lá cuidando do rebanho, era trabalhador, lutava contra o leão, lutava contra o urso, lutava contra tudo para defender o seu rebanho. Samuel não entendeu, disse: como assim, Deus? E ele disse: o problema é que tu vê com os teus olhos e tu enxerga o exterior, Samuel. Eu conheço e sondo o coração dos homens. Então, quando o seu coração é bom, voltado para a obra, você não precisa se esforçar e dizer: tomara que o pastor me enxergue. Talvez eu não tenha te enxergado ainda até hoje, irmão, porque não foi o momento de eu te enxergar. Mas o principal é que Deus já te enxergou. O principal é que Cristo já te chamou. O teu ministério está preparado e contado todos os dias. Não apura, não tenta pular de fase, não tenta fazer algo que Deus não deixou no tempo dele, porque você não está preparado ainda. Se você pular uma fase de Deus, você está pulando uma etapa que era a moldagem do seu caráter. É como você entrar numa empresa e querer uma promoção. É como o Sandro que entrou para o quartel e já quer entrar coronel. Não tem. Pode entrar como soldado, fazer curso para cabo, de cabo para sargento, fazer uma faculdade, ir para a escola oficial, aí ser primeiro tenente, segundo tenente, capitão, major, e vai indo, até chegar a general. São fases na nossa vida que nós temos que aprender quando nós carregamos a capa de Deus, a honra de Deus sobre a nossa vida. Às vezes nós perdemos tudo aquilo que foi colocado de depósito de confiança na nossa vida, porque nós não valorizamos a honra de Deus sobre o nosso ministério. Não queira ser maior que ninguém, não queira ser melhor que ninguém. Nós temos que aprender que a honra de Deus é algo primordial na nossa vida. É essa capa que nós vamos carregar nas nossas vidas. Nós não podemos andar por aí sem a capa de Deus. Todo momento que nós andarmos em qualquer lugar, a capa de Deus tem que estar conosco. Pedro se levanta rapidamente, pega a sua capa, coloca sobre os seus lombos, coloca sobre os seus ombros, e assim ele se sente preparado para sair daquela prisão. Às vezes Deus nos prepara dentro de uma prisão, dentro de uma caverna, no meio de um deserto, porque Ele diz: você ainda não está pronto para sair daqui, você não cingiu, você ainda não calçou sandálias, e ainda não tem a minha capa. É por isso que você está nessa situação. Mas tudo isso pode mudar quando eu der crédito para ouvir a Deus, quando eu der crédito para aquilo que Ele está falando. Diga comigo: Deus, vamos de novo, Deus está falando comigo. Porque antes de eu pregar para os irmãos, Deus pregou essa palavra para mim. Eu fui apresentar uma listinha para Deus esses dias de umas petições que eu tinha que fazer com ele. Eu disse: chefe, preciso conversar com o senhor, vem aqui, é um negócio particular. Levantei de madrugada e fui conversar com o papai. Eu tenho uma listinha aqui de 4 folhas, algumas coisas eu nem anotei porque o senhor já sabe, mas eu preciso reforçar que talvez o senhor não se lembre. Estou precisando de pá. Eu imagino Deus de braço cruzado, sacudindo a cabeça e disse: não vou dar. Deus não vira as costas para nós, mas tem horas que Ele não fala, não se manifesta, que Ele deixa nós sermos provados. Mas o Espírito de Deus naquela noite falou comigo e disse assim: tu ainda não estás preparado
para suportar isso. O que tu pede é grande, o que tu quer é o melhor. Eu vou te dar, mas não agora. Eu preciso que tu aprenda algo. Então Deus me deu essa palavra, e Deus me levou para essa palavra, para que eu aprenda. No lugar que eu quero chegar, eu tenho que aprender a fazer o percurso para carregar a honra de Deus. O que eu quero administrar, o que eu quero para a igreja, o que eu quero para a missão, o que eu quero para a minha vida, o que eu quero para a minha família, eu tenho que passar por um processo para aprender a chegar lá. É por isso que às vezes Deus não deixa a pessoa ficar rico, ganhar um carro novo, comprar uma casa na praia, viajar, porque o irmão sai, ganhou uns trocos a mais e vaza. Enquanto que ele está lá passando trabalho, ele está sempre dizendo: ah, Deus me ajuda aí, 5 pila aí, tio. Eu estava vindo para a igreja, paramos numa sinaleira hoje, eu vim por dentro, por causa que a BR estava trancada, e quando chegou numa das sinaleiras ali na Santo Afonso, veio um cara com a placa: hoje é domingueira, faça a minha vida feliz, me dê umas moedinhas para colocar na minha carteira. Dizia num papelão grande assim, né? E eu fiquei lendo e comecei a dar risada. Quando ele viu que eu estava dando risada, ele veio e bateu na janela da caminhonete, e eu fiz assim para ele que não, né? Quando eu fiz assim, ele puxou uma maquininha amarelinha. Eu disse para lá: de ser dos meus. Eu não tinha visto ainda, irmão. O cara pediu moedinha na sinaleira, e eu disse para ele que não tinha trocado, e ele: eu tenho maquininha. Aí eu quase decidi dar um abraço nele, mas é que a máscara dele estava meio vencida. Eu disse: não vou arriscar. Você está entendendo como é que está o negócio? Verdade. Comecei a dar risada. Tem muitos homens que estão tentando fazer as coisas sem ter a capa de Deus. Tem muitas pessoas que estão tentando tocar os seus projetos sem a capa de Deus. Então a primeira coisa que você tem que se lembrar é que Deus vai dar uma ordem para você, uma ordenança, dizer: cinge-te. Quando você ouvir essa voz de Deus, você levante, porque Ele está dizendo: te levanta. Ele vai dizer: calça as sandálias, coloca a minha capa. Depois que tu tiver a minha capa, tu pode fazer o que quiser, porque daí tu vai estar com a minha honra. Os que estão me entendendo, diga amém. Depois que ele coloca a capa e vê que está tudo pronto, Pedro estava pronto para sair da prisão. Então o anjo disse para ele: segue-me. Vai, irmão, quando o anjo diz segue-me. Jesus não passou por aquele cobrador de impostos, Mateus, que estava na beira do rio lá, cobrando os impostos no porto. E Jesus passou por Mateus e disse: segue-me. É isso. Quando ele diz segue-me, essa era a última palavra de ordem da parte de Deus. Quando Deus disser segue-me, é a hora de nós obedecermos, é a hora de nós fazermos aquilo que está proposto para nós. Pedro tinha que acatar aquela ordem naquele momento. Era a ordem de seguir o anjo. Há momentos que você vai ser preso, há momentos que você vai ficar aprisionado em alguma coisa na sua vida, que vai chegar um momento que Deus vai dizer: cinge-te, levanta-te, calça as suas sandálias, pega a tua capa e segue-me. Quando Deus te chamar para seguir Ele, não pense duas vezes, venha com tudo. Deus está chamando pessoas para segui-lo. Seguir a Jesus não quer dizer que você vai andar só de terno, viver só dentro da igreja. Tudo que você for falar, diga glória a Deus e aleluia, mas adore a Deus de uma maneira que seja de coração, porque Deus conhece o teu coração. Você é um homem bom, você é uma mulher boa, você é uma pessoa boa. O problema é que você não está entendendo como Deus está te chamando. É por isso que Deus deu autoridade para pastores cuidar de rebanho. O pastor, ele é uma ferramenta usada por Deus, porque busca Deus, faz a comunicação com o Espírito Santo e transmite a mensagem para a igreja. Não que ele é o dono da verdade, mas ele é um portador das boas novas como ferramenta na mão de Deus. Então, às vezes, as pessoas vêm pedir um conselho para o pastor.
E o pastor dá um conselho baseado na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é confronto na vida do ser humano. E o pastor diz: olha, eu acho que você não deveria fazer isso. Eu não gosto mais dessa igreja, não gosto mais desse pastor, já estou meio de mal com ele e não estou gostando porque ele não me entende, não me ajuda. É que nem sempre tudo vai ser sim. Há momentos na vida que o pastor vai dizer não, vai te aconselhar. Quando um pastor disser para você: olha, eu acho que você não deveria saber, tome isso como um não. Porque às vezes a gente quer ser educado e não dizer um não na cara direto: não faz isso que vai ser burrada. Mas eu estou te aconselhando, vai orar a Deus, vai buscar Deus, porque esse não é o caminho. Então você tem que aprender que o pastor, quando ele está cuidando de um rebanho, o líder, quando está cuidando de um pequeno GD, a líder do coral, o líder do círculo de oração, quando alguém vai trabalhar com a juventude, trabalhar com a música, com a banda, seja em qualquer departamento, e alguém der um conselho, esse conselho não é para o mal, é para o bem. Mas o rebanho, ele é proposto em cima da ferramenta que Deus colocou naquele momento. Os que estão me entendendo, diga aleluia. E a banda vem para cá. É isso que nós temos que entender para nós podermos carregar a honra de Deus. De nada adiantaria Pedro seguir as 3 primeiras ordens se não tivesse a última do seu lado, que era seguir. De nada